Graça, paz e misericórdia, bom dia. Estamos mais uma vez no nosso momento de faça parte da minha rotina, que Deus vai fazer parte da sua rotina. Hoje será um dia extraordinário, onde você terá a sabedoria de Deus para resolver seus conflitos, que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, te protegendo, te guiando, que você tenha sabedoria, graça, unção do Espírito Santo para ter um dia maravilhoso. Se você está no nosso canal a primeira vez, eu sou o pastor Michel Vicentim, e você está nesse momento onde faça parte da minha rotina, é uma conexão sua com Deus e comigo também, né? Claro. Nesse lugar aqui você vai encontrar momentos de palavra de Deus sobre família, sobre restauração familiar, sobre finanças, sobre nós também dando sobre superar depressão, superar síndrome do pânico, crise de ansiedade. Então são palavras de superação, porém sempre com uma oração no final, dentro daquele tema. Então você dá uma olhada nos temas que tem ali. Falamos sobre os dons do Espírito também, falamos sobre personagens bíblicos. Então prepara aí seu coração, porque você vai sair muito edificado quando você entrar nesse canal aqui. Pode ter certeza que vai ser um canal de confiança, credibilidade, pautado na palavra de Deus, de uma maneira séria, de uma maneira responsável, de uma maneira também respeitosa com todas as pessoas. Então fique à vontade nesse canal para curtir, comentar, compartilhar. E bora para cima aí, que hoje Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Hoje nós estamos falando muito, você vê falando na mídia, de canais de desinformação, fake news, canais que formam ideologia nas pessoas, que tem tanta coisa que eu queria falar um versículo aqui para você, blindar o teu coração e aprender a entender que Deus te dá discernimento e sabedoria. Nós vamos falar aqui sobre isso, tá bom? Em Provérbios capítulo 18, versículo 13, diz assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa a ser um tolo. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa a ser um tolo. O que quer dizer isso? Existem pessoas que saem ouvindo as coisas, as notícias, as mídias, né? Infelizmente, as mídias, muitas mídias aí, elas estão para manipular as pessoas, para erotizar nossas crianças, para implantar ideologias erradas, para implantar fundamentos contra a família, contra a igreja, contra Deus, contra a sua palavra. E se nós não estivermos atentos, nós temos o risco de deixar nossos filhos vulneráveis. Se você está me escutando aqui, é porque você já tem a certeza e um fundamento, só que você precisa aprender a blindar sua família, a blindar os seus amigos através da palavra de Deus e da sabedoria. Você sabe que tem a história de um profeta novo, que ele foi levantado por Deus para confrontar um rei, e Deus falou para aquele profeta novo que ele não podia ir para lugar nenhum, senão ele ia acabar morrendo. E dentro daquela profecia, o que aconteceu? Ele chegou na cidade, o profeta velho ficou sabendo que ele estava lá e queria extrair alguma coisa dele, e falou: não, vamos lá em casa. Não posso parar em lugar nenhum. Eu sou profeta, Deus fala comigo também. Então eu vou. E aí ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz daquele profeta velho que já não tinha frutos, que já tinha passado o tempo de Deus na vida dele. E aí ele foi, comeu, feriu princípios, e na volta ele acabou sendo morto por leões. Um leão matou ele. E quando ele morreu, aí o profeta velho se arrependeu, chorou e lamentou, mas aí já era tarde demais. Então, o que eu quero dizer? O que tem a ver com a nossa palavra aqui? O profeta novo, ele ouviu Deus, mas depois ele ouviu o que estava o homem falando, e ele perdeu o fundamento de Deus. Então, muitas vezes a mídia quer distorcer contra a igreja. Você sabe que tem canais aí que são
completamente patrocinados pelo maligno. Então você tem que blindar o teu coração, o que entra na sua casa, na sua sala da sua casa. Quero falar sobre filme de terror também. Você coloca um filme de terror na sala da sua casa ali, o que acontece? Quando eles estão praticando um ritual de invocação do maligno, invocando maldições na vida deles ali, aquilo está sendo invocado indiretamente na sala da sua casa. Você não tem concordância, mas uma pessoa que vai para um ritual e depois ela vê o quão pesado era aquilo lá, ela não tinha concordância, mas ela também entra debaixo de maldição, porque aquele profeta novo, ele queria ter comunhão com Deus, ele queria ter intimidade com Deus, mas ele foi manipulado e aí ele fez algo e a consequência veio. Então um filme de terror, um filme de pornografia, um filme de violência, principalmente de violência quando tem crianças que ainda estão sendo formadas no seu caráter, aquilo entra na mente dela como se uma coisa fosse normal. Você, por exemplo, uma novela onde existe o risco de uma mulher pré-adolescente, ela começa a ver as atrizes principais cometendo adultério, mentindo para os pais. Então ela olha aquilo e ela normatiza aquilo para a vida dela. E quando ela normatiza aquilo para a vida dela, automaticamente ela vai agir como se fosse uma coisa normal. E depois a gente vai falar assim: ai meu Deus, o meu filho tá mentindo, tá roubando, tá enganando, minha filha tá se envolvendo com pessoas que não prestam. Então nós temos que aprender que dentro da nossa casa nós temos que blindar a nossa família, blindar os nossos amigos e blindar o nosso coração também, porque quando você vê algo e você começa a achar normal aquilo, você começa a normatizar dentro do seu entendimento ao ponto de você permitir aquela situação na sua vida. Então hoje eu quero te dizer novamente esse versículo aqui, Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e acaba se tornando um tolo. Então absorva, entre na profundidade, pesquise, analise, conheça as fontes que você está se informando, conheça a essência das fontes, não pegue matérias editadas de pedaços assim, mas assista na íntegra. Quando alguém falar de alguém, você vê na íntegra para ver se tem sentido, porque senão você fica vendido, você acaba sendo manipulado. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o maligno quer roubar a nossa paz, quer roubar a nossa fé, quer roubar a nossa esperança. Você vê que a mídia, ela pega uma tragédia que aconteceu ali, uma coisa muito terrível, um problema muito grave, e ela começa a passar aquilo lá, fazendo um sensacionalismo, passa 1, 2, 3 vezes, você volta naquele canal ali, tá aquela mesma tragédia sendo passado, e aí as pessoas que estão assistindo aquela matéria lá, começam a ficar com medo de sair de casa, começa a entrar o espírito do medo na vida dela, começa a entrar o espírito da paralisia, porque o medo ele paralisa. Então nós temos que entender que nós temos que ser equilibrados e buscar do discernimento do Espírito Santo de Deus, chama. E eu quero orar por isso, para que Deus te dê discernimento. Eu já fui enganado por notícias falsas já, acredito que você já deve ter sido enganado por notícias falsas. Eu, por exemplo, a Globo não assistimos lá em casa, só assisto a Globo vou confessar para vocês, eu só assisto a Globo quando é jogo da seleção do Brasil, porque eu ainda gosto de assistir o Brasil jogando. Então, se eu tô em casa e eu sei que o Brasil tá jogando, eu tô lá, eu até assisto a Globo naquele momento, mas na hora do intervalo eu já tiro, porque eu entendi o quão é manipulador, o quão é ardilosa, o quão ela tem destruído a geração nova. Então, blinde sua família de coisas como a Globo, né? Então, blinde sua alma dessas coisas que pode implantar princípios que vai trabalhar contra aquilo que você tem ensinado. Que essa palavra possa ter te ajudado. Talvez você conheça alguém que precisa ouvir essa palavra aí, né? Então, quero orar com você,
quero te abençoar para que Deus venha abrir a tua mente cada dia mais, você receba conhecimento, sabedoria e discernimento de Deus que vem através do Espírito Santo, tá bom? Então, Deus te faz mais sábio, porque o Espírito de Deus quer habitar dentro de você. Então, quando você fala, eu quero ser cheio do Espírito, habita dentro de mim, o Espírito Santo vai guiando e vai habitando dentro de você. Quero orar pela tua vida e vamos clamar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar nesse momento seu filho que está ouvindo essa palavra, que venha uma unção de sabedoria, de discernimento, no nome de Jesus, abrindo a mente, abrindo o entendimento, para que venha a conhecer na amplitude, assim como o apóstolo Paulo diz, que nós conhecemos dos 4 lados, em cima, abaixo, conhecemos em todas as dimensões, porque o teu Espírito nos faz discernir de todas as coisas quando somos homens espirituais. Então, em nome de Jesus, levanta seu filho como um homem espiritual, tua filha como uma mulher espiritual, e tenha um dia cheio de sabedoria de Deus, cheio das bênçãos do Senhor, que os céus estejam abertos em nome de Jesus sobre a tua vida, graça e paz, tenha um dia extraordinário em nome de Jesus. Shalom.